Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Amém? Glória. Vocês acharam aí? Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. Vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. Ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10, ou seja, era 4 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por essa palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre a minha vida nesse momento, Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Que as nossas mentes estejam ligadas ao entendimento da Tua palavra, Pai, e à unção que vem através dela, Pai. Senhor, você vem curar, vem restaurar, transformar e libertar, Senhor, pessoas através do poder da Tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós aqui nós vemos essa palavra falando de que eles estavam em um certo lugar, e João diz, quando Jesus passa: Este é o Messias. Amém? Diz: Este é o Messias. E quando André, que era irmão de Pedro, ouve isso, ele vai imediatamente atrás de Jesus. Ele começa a se mover atrás de Jesus. Jesus, que não era bobo, logo percebeu que estava sendo seguido. Ele falou para ele: O que vocês estão querendo? Eles falaram assim: Nós queremos saber onde você mora. Deus falou: Vem comigo. E nós já vemos aqui essa palavra de que quando nós nos movemos no direcionamento de Deus, Jesus ele nos recebe. Glória. E eles foram até lá e passaram o resto da tarde com Jesus, onde Jesus estava morando. Parece algo simples, mas para aquela época era um privilégio, porque logo mais adiante, muitos que acompanhassem Jesus, que caminhassem com ele, também iriam sofrer com ele. Mas esses dois seguiram Jesus, eles tomaram a decisão de caminhar atrás de Jesus, para descobrir onde ele morava, para aprender com Jesus, para conhecer Jesus. E quando nós saímos da nossa casa, nós vimos para a igreja, parece que não faz sentido, mas é isso que nós estamos fazendo. Muitos de nós, talvez estejamos aprendendo muitas coisas com Jesus, o básico, muitos já tem aprendido algumas coisas, mas sempre nós estamos andando, caminhando atrás de Jesus para aprender mais. E quando nós estamos nesse caminho, quando nós estamos no direcionamento de Deus, Jesus ele nos recebe. E um pouco mais adiante nós vemos que a primeira coisa que André faz, que ele era irmão de Pedro, é contar para Pedro: Vai lá, Pedro, encontramos o Messias. Glória. Simão ainda, né? E fala: encontramos o Messias. Nós vemos que, ao levar ele diante de Jesus, para conhecer Jesus, não é muito diferente do que nós fazemos no dia de hoje também, de convidar
preparar uma pessoa para vir para a igreja, porque algo quando é bom, nós descobrimos algo que é bom, nós queremos compartilhar, nós queremos levar mais pessoas. E o impressionante dessa passagem é que André, quando ele leva Pedro diante de Jesus, acredito eu que Jesus já estava esperando ele. Certo. Já era algo que Deus já tinha preparado, porque já tinham chamado para Pedro, já tinha um ministério para Pedro, já tinha coisas com Pedro. Às vezes nós menosprezamos o simples fato de convidar alguém para vir para a igreja, mas aquela pessoa que nós não convidamos para vir para a igreja, ela tem um chamado, ela tem um ministério, ela tem um propósito nessa terra. Todos nós temos um propósito nessa terra. A Bíblia diz que alguns foram chamados para apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, mas também temos que nos lembrar que a igreja tem o seu ministério de socorros, professores, obreiros, diáconos. Quando nós olhamos para a nossa mão, nós vemos esses dedos, são os ministérios. O ministério de socorro é a palma da nossa mão. Nenhum ministério, nenhum chamado, ele funciona se não tiver a palma da mão para a sociedade. Então nós entendemos aqui que quando o André vê aquilo, após ele ter conhecido Jesus, estava com Jesus, sabendo onde Jesus morava, eu acho que foi algo propositado. Jesus falou assim: não, vocês vão descobrir onde eu moro porque você vai dar pedra, eu quero ser não. E às vezes nós sabemos o caminho, sabemos aonde Jesus está, nós sabemos o caminho da igreja, da casa de Deus, e o Senhor está esperando que a gente seja um pouco corajoso de fazer um convite, que às vezes nos falta coragem de convidar alguém. E quando eles chegam diante do Senhor, a Bíblia diz bem assim: e levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou seja, pedra. Um pouco mais adiante nós vemos Jesus perguntando assim para Pedro: Pedro, quem eles dizem que eu sou? E Pedro diz assim: certamente, alguns dizem, né, que o Senhor é profeta, o Senhor é mestre. E Pedro vira e fala assim: o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus diz para Pedro: certamente, você está certo na sua resposta. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Está falando para edificar sobre Pedro, mas ele fala sobre aquilo que Pedro estava falando: você é o Cristo. Sobre essa pedra será edificada a igreja. Aleluia. E lá atrás Pedro nem tinha visto Jesus passar. Nós vimos a atitude de André, seu irmão, de levar ele para conhecer Jesus. Colocou Pedro no caminho que era para ele estar. Então às vezes nós vamos ser usados apenas para encaminhar pessoas. Nós estamos falando esse mês sobre caminhar em autoridade, e as pessoas acham que caminhar em autoridade é só orar, expulsar demônio, fazer milagre. Você não, irmão, porque primeiro que a gente não faz nada. Isso é dom de Deus, é Deus que faz. Glória a Deus. Talvez você precisa caminhar em autoridade, em convidar alguém para vir para a igreja e falar assim: não, eu tenho certeza, Jesus pode te curar. Glória. Quando você fala com autoridade, as pessoas sentem firmeza naquilo que você está falando. E a Bíblia continua dizendo em Mateus 4,18, vai dizer assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão e também chamado de Pedro e André, justamente os dois. Então quer dizer que eles foram lá, passaram a tarde com Jesus, voltou, chegou Pedro, depois foi Jesus, e o que aconteceu? Eles voltaram para a sua vida normal. As pessoas vêm para a igreja, conhecem Jesus, conhecem Pedro, voltam para a sua vida normal, não fica pedindo nada para o Senhor, só conhece Ele. E diz que eles estavam à beira do mar, à beira do lago, pescando com redes. E Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Glória a Deus. Repare que eles voltaram para o seu dia a dia, que eles eram o quê? Pescadores. E lá no seu dia a dia, Jesus já conhecia eles, porque eles tiveram contato com Jesus.
E Jesus, ele continua passeando no nosso meio, irmãos. E é tão mais latente do que nos tempos antigos, porque hoje o Espírito Santo não só passeia, como Jesus está em um lugar, ele está em outro. O Espírito Santo está dentro de nós que aceitamos a Glória. Então, diz que Jesus passou e falou assim: olha, eles estão lá puxando a rede. Jesus diz: vem comigo que eu vou fazer vocês pescadores de gente. Aleluia. E é engraçado, Jesus falou para eles: vem comigo que eu vou fazer vocês pescadores. Eles já eram pescadores. Os dois já eram pescadores. Eu acredito que experiência, porque a família toda era. Eles moravam numa vila de pescadores, então eles cresceram desde pequenininho pescando. Só que não é o que eles pescavam, era algo diferente. Jesus falou assim: vem comigo que eu vou ensinar vocês a pescar. Jesus estava chamando eles para o treinamento. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, Ele nos chama para andar com Ele, ensina daquilo que nós já sabemos fazer. Você tem um talento, às vezes até uma profissão, que você acha que não serve para nada, mas serve para algo. Porque Jesus usou a própria profissão deles para chamar eles para o treinamento. Falou: não, vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar gente. Eita glória, aleluia. Eu acredito que houve meio que uma confusão na mente deles. Eu já sou pescador. Só que, irmãos, depende do que eles pescavam. Não se trata do que nós sabemos fazer, e sim do que nós vamos fazer e para quem nós vamos fazer. Talvez no seu dia a dia, não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que no nosso trabalho a gente tem que fazer como se fizéssemos para Deus. A gente não pode enrolar nosso patrão, enganar nosso patrão, ficar no banheiro 15 minutos trancado lá, fingir que está usando o banheiro para tirar um tempinho de descanso. Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer como se fosse para Deus, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, eles estavam acostumados a pescar, eles estavam acostumados a pegar peixe, mas a partir daquele momento, eles iam ser treinados naquilo que eles já sabiam fazer. Às vezes, Deus quer pegar aquilo que você já sabe fazer, só quer dar uma pincelada, só quer te treinar para usar aquilo que é o seu talento para trazer pessoas para Cristo. Glória. Vamos dizer assim, para você pescar homens também, pescar pessoas. Tem pessoas que têm talento às vezes com criança, e a pessoa fala assim: eu queria ser tanto uma pessoa que faz parte do ministério de música, eu queria ser tanto um diácono, mas só que o seu talento é cuidar de criança. Glória. E o seu talento não é menor do que quem está aqui em cima pregando, quem está tocando, de quem está na porta. Como eu disse, é importante para que os outros ministérios funcionem. Então você precisa entender que Jesus, Ele vai te chamar naquilo que você já faz. Ele não vai criar algo novo para te chamar, para te treinar, para melhorar aquilo que você já faz para você servir a Ele. Ele vai pegar aquilo que você sabe fazer, Ele vai treinar você naquilo, você vai ser bom naquilo, Ele vai te usar como uma ferramenta. Aqui nós temos muitas pessoas que fazem muitas coisas, pessoas que têm o seu próprio negócio, pessoas que já trabalham com crianças, como o William, que tem uma academia de luta. Nós temos a irmã Pedrina que faz bolos, e às vezes você fala assim: mas o que a irmã Pedrina pode fazer bolo, irmãos? Ela pode ensinar as crianças, fazer uma dinâmica com as crianças de algo simples, para explicar algo para eles relacionado à Bíblia. Nós temos que usar toda a ferramenta que nós temos, e Jesus pegou os dois, que eram pescadores, e falou assim: nós vamos pescar homens. E quando nós vemos no versículo 20, diz que, ao ouvirem isso, eles imediatamente largaram a rede e seguiram Jesus. Agora a pergunta é: qual tipo de rede que tem te prendido? Você não tem conseguido seguir o Senhor. Como eu já disse, não fique esperando que o Senhor crie algo novo para que você caminhe com Ele, exercendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu quero dizer algo para você, até a sua profissão hoje. Às vezes você fala assim: mas eu queria ser isso, queria ser aquilo. Talvez é porque Deus não criou você para ser isso e ser aquilo. Criou você para ser exatamente isso. Exatamente o que você é. Então nós temos que fazer o quê? Agradecer o que nós somos, render graças ao Senhor e falar: Senhor, o que eu posso fazer
com aquilo que eu sei fazer, com o meu talento, com aquilo que eu aprendi. Até a profissão que eu trabalho, irmãos, hoje, eu já trabalhei com muitas coisas da vida. Desde os meus 11 anos de idade, eu já trabalhava em obra, levando lata. Eu lembro que eu e meu amigo, a gente dividia o salário. Na época de água era R$30. Eu ganhava R$15 por dia e ele 15. Por quê? Porque a gente andava sempre junto. Ele falou: não, vamos trabalhar, mas eu divido o salário. O pai dele quer beber, ele falou: tá bom. Eu vim fazer aquilo. Depois eu fui trabalhar com outras coisas, com outra. E em todas as profissões que eu trabalhei, eu nunca consegui alavancar, vamos dizer assim, aprender. Só que daí, quando eu fui para Jesus, passei por um processo na minha vida, tive problemas por coisas erradas que eu fiz, fiquei um tempo preso. Quando eu saí, eu falei: eu não posso voltar a viver a mesma vida que eu vivia, porque se agora eu quero caminhar com Cristo, eu preciso sair daqui do bairro, eu preciso mudar minha mente, né? Meu dia a dia. Eu conversei com um amigo que estava indo na igreja também, que era conhecido há bastante tempo meu, e ele falou: não, tá bom, vamos lá, segunda-feira você pode ir. Eu fui trabalhar com o professor que hoje trabalho, que é a serralheria. Eu lembro que eu não sabia nada, irmãos, nada a respeito disso. Mas eu tinha a palavra simplesmente, eu recebia aquilo que as pessoas falavam, né, a respeito da palavra, me passavam confiança. Eu tinha Jesus, que a partir daquele momento eu já conhecia ele queria me usar de alguma forma. Eu me lembro que eu fui trabalhar na serralheria. Em um mês, eu virei serralheiro. Eu entrei lá como ajudante, passou uns 15 dias, esses meninos da UFS eram tudo pequenininho, trabalhavam com tibeiros, esses jovens, eles eram tudo pequenininho, e eu aprendi. Eu falava: Senhor, me ensina. Eu perguntava para um, perguntava para outro, eu fui aprendendo. E um dia eu falei: Senhor, eu acho que eu deveria, depois que eu já aprendi, comecei a trabalhar para mim. Eu falei: Senhor, eu acho que eu deveria ir para escolinha, para ensinar as crianças, né, a fazer algum tipo de serviço, alguma coisa assim. E o Senhor falou para mim: eu não te chamei você para isso. Eu não chamei você para isso. A vontade de fazer algo é grande, mas eu tenho que fazer o que Deus quer. E foi indo. Eu confesso aos irmãos que até um tempo atrás eu estava questionando para Deus: Senhor, mas por que eu não posso usar a minha profissão como uma ferramenta? É isso que eu gosto de fazer, eu tenho prazer em fazer o que eu estou fazendo. Meu filho trabalha comigo, e a minha família conhece, sabe quando eu vou fazer algo, eu sou muito detalhista. Eu olhar o negócio e falar assim: não ficou do jeito que eu quero. Eu faço como se fosse o Senhor. Eu falo assim: não, vou desmontar tudo, vou fazer de novo. Às vezes meu filho está trabalhando comigo, aí eu vou montar tudo. Não é assim. Não é só não está do jeito que eu quero, não está perfeito. E é assim que a gente tem que ser. E o Senhor, uns tempos atrás, ele disse para mim: olha, eu te chamei sim, para você ser próximo, para você ser bem sucedido, para você viver tudo que a palavra tem, mas para você também ajudar na minha obra, dizimando, ofertando, ajudando com recursos. Faz aquilo que você sabe fazer na sua profissão, e aquilo que eu te abençoar, você vai retribuir com uma obra, e através da obediência, e isso já basta. Eu falei: tá bom, Senhor, entendi. Se tornou muito mais simples do que eu imaginava. Então o Senhor, ele me abençoa no meu trabalho, eu sou próspero, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, e estou contribuindo uma obra do mesmo jeito. Glória. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu preciso fazer. Irmãos, você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, amém? Você precisa ter coragem, confiança, ousadia e obediência, porque essas coisas vão te levar para um caminho de autoridade, amém? E quando Jesus chega diante deles e chama ele, Jesus não promete nada. Jesus só fala que ia treinar eles. Eu vou ensinar vocês, vocês vão ser pescadores de homens. A única base que eles tinham
a respeito do chamado de Jesus era a palavra de Jesus, falando assim, ó, eu chamei vocês para ser pescadores de homens. E às vezes tudo que nós precisamos da parte do Senhor, a base, o sustento de tudo é apenas uma palavra, é apenas saber que Cristo nos chamou, e é o bastante, irmãos. Para ele foi bastante. Ele falou, vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E se nós formos ver no Novo Testamento quantas promessas tem e quantas coisas diz respeito a mim e a você, Cristo nos chamando, Cristo nos prometendo, nos dando coisas, derramando o Espírito Santo e fazendo a nossa vida. Então não fique esperando que aconteçam coisas diferentes, apenas se baseie na palavra do chamado de Cristo. Glória. A palavra de Deus, no Evangelho de João, vai dizer que aqueles que creram em Jesus e aceitaram Ele se tornaram filhos. Pedro não foi chamado para ser filho, André não foi chamado para ser filho, ele foi chamado para ser pescador de homens, para caminhar com Jesus. E quando nós fazemos um convite para alguém vir para a igreja, nós estamos chamando essa pessoa para entrar na família, nós estamos chamando essa pessoa para caminhar comigo e com você, como irmão na fé, e se tornar filhos assim como nós somos. E isso já basta. Não precisamos ficar vendendo para as pessoas algo que nós não temos o direito de oferecer. Nós não podemos prometer coisas para a pessoa que a Bíblia não promete. Nós temos que dizer assim: Jesus te chamou para ser filho. Glória. Eu me lembro que todos os evangelismos que eu fazia de rua, a gente fazia evangelismo de morador de rua, de noite, e todos eles eu falava assim: eu não quero nem saber essa situação, como você se encontra. Lógico, depois de ter conversado, eles já têm contado tudo. Eu falo assim: Jesus veio e nos deu acesso ao Pai. Ele foi o primeiro de muitos, e Deus te chamou para ser filho. Você está nessa terra para reinar, você não está para viver na miséria, dormir em porta de bar, em porta de loja. Você foi chamado para governar. Jesus passou o poder em nossas mãos para que nós venhamos viver uma vida digna, acima das potestades, dos principados e todas as coisas celestiais, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Jesus mesmo fala assim: Senhor, eu quero que onde eu esteja comigo, porque Jesus sabia que ele ia para o Pai, e assim Deus concedeu. Então, se Cristo está sentado à direita do Pai, à destra do Pai, nós também estamos assentados com Ele, mesmo que nós não estejamos lá, mas espiritualmente nós estamos com Ele. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, em Mateus 28, 19, diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo, façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. E tudo que tenho ordenado a vocês, lembrem disso. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Irmãos, eles tinham só comparados. Jesus falou assim: vai, vamos. Jesus vai, vamos. Pastor Roberto pegou aqui esses dias. Então Jesus mandou ele fazer algo ornar lá, você falar: tira a sandália, tira tudo, você não vai levar nada. É em cima de uma palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: vão e façam discípulos. Aleluia. E diz que eu estarei com vocês. Ele deixa esclarecido, fala assim: ó, e lembre disso, eu estou com vocês todos os dias, Glória. até o fim dos tempos. Talvez você possa falar assim: mas os apóstolos lá já morreram, então o fim dos tempos deles já chegou, mas o meu santo. E essa palavra, ela não é só para eles, porque a gente vê em Marcos 16:15 falando a mesma coisa, já para a igreja, não só para nós, mas para a igreja, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então Pedro e André, naquele momento, eles foram chamados para andar no Senhor em autoridade, mas para andar em autoridade era preciso treinamento, era preciso ensinamento. Ah, mas nós vamos pescar, vocês vão pescar onde? Diferente. Não é a mesma coisa que vocês vão pescar. O ambiente não é o mesmo, vocês não vão
terras estrangeiras, lugares diferentes, povos diferentes, pessoas que vão nos odiar, pessoas que vão nos apontar, pessoas que vão dizer: o que é que um pescador pode falar? Nossa, e é assim na nossa vida. As pessoas olham para mim: o que é que um serralheiro? Não, eu sou serralheiro, mas aquele que habita em mim pode fazer muitas coisas. E eu tenho uma palavra a respeito disso. Então a minha base é apenas uma palavra: vai. Então eu falo para você: não fique esperando que aconteça algo que vai chamar a tua atenção. Não, o Senhor já te chamou para andar com Ele, para caminhar com Ele, para aprender dele, para ser treinado por Ele. E é no treinamento que você vai conquistando essa autoridade, a confiança. É aquilo que nós precisamos, vai sendo gerado conforme nós vamos andando com Ele. Quando nós largamos a rede e damos um passo, decidimos andar com Cristo. Eu estou falando para ninguém largar o serviço, não é isso. Mas às vezes existem coisas que nós estamos tão acostumados a fazer, que nós estamos estacionados e não inovamos, não mudamos, a nossa mente não muda, o nosso dia a dia não muda, a rotina nos cansa. Pessoas ficando doentes porque não estão fazendo aquilo que Jesus chamou para fazer. Essa é a verdade. Quando você está fora do propósito que Deus tem na sua vida, você adoece, você se cansa, você se frustra. Mas quando você está no caminho que Deus te chamou para ver com isso, irmãos, é cura de vida que te acompanha, é prosperidade que te acompanha. A Bíblia diz que as bênçãos, elas correm atrás de nós. Então para de ficar correndo atrás das coisas. Confia no Senhor, esvazia o boné, a bolsinha e vai. Vai. Jesus falou assim: vamos, porque eu estarei contigo todos os dias. Irmãos, mesmo que você não veja, eu quero dizer algo para você: o Senhor está com você todos os dias. No momento que você está passando por uma aflição, às vezes quantos de nós, eu acredito que não só eu, mas às vezes a dificuldade, nós chegamos até a murmurar, e a gente dá um start e fala: não, peraí, o Senhor falou para mim ir, foi Ele que falou. Então quem sou eu para reclamar daquilo que está acontecendo? Se Ele está comigo todos os dias, Ele está aqui nesse momento. Ele sabe a dificuldade que eu estou passando. E se eu tiver que passar por ela, eu vou passar com Ele. Glória. Não sem Ele. Porque a murmuração, irmão, nos afasta a presença de Deus. A murmuração impede das bênçãos chegarem a nós. A murmuração do povo do deserto fez o quê? Fez eles ficarem andando em círculo por aquele deserto por muito mais tempo do que era a viagem deles. Era para eles terem chegado antes. Quantos de nós já era para estar muito longe, irmãos? Eu era para estar muito longe, eu falo por mim. Comecei a vacilar, comecei a fraquejar, a murmurar, a desistir de certas coisas. Eu comecei a andar em círculos pelo deserto. Talvez o que eu estou vivendo hoje é por ter vivido há 5 anos atrás. Talvez o que você está vivendo hoje é para você ter vivido há 20 anos atrás da sua vida. Tem pessoas que têm 70, 50 anos de evangelho e estão estagnados, irmãos. Porque não basta só ir na igreja, não basta só caminhar até a igreja, mas tem que caminhar com Cristo, alinhar com o propósito. Não basta só Pedro ser pescador. Pedro ele foi chamado para ser pescador de homens e não de peixe. Por que ele era pescador de peixe? Porque na profissão dele ele aprendeu a ter paciência, mesmo sendo um homem bruto. Jesus já tentou, na verdade Deus já tentou ir moldando Pedro através da sua profissão. Você saber o lugar estratégico de jogar a rede, você saber o tempo, o vento, conhecer o mar, e era isso que Pedro sabia. Só que quando Jesus chegou assim: você sabe essas coisas, mas eu vou te treinar para você ficar ainda melhor. Então nós não podemos achar que nós sabemos tudo. Diga para o irmão que está do seu lado: nós não sabemos tudo. Diz com autoridade: nós não sabemos tudo. Amém? Quanto mais nós sabemos as coisas, nós achamos que nós sabemos, nós deixamos de aprender com o Senhor. E Pedro ele começa a se tornar discípulo. Só que Pedro também era uma pessoa muito questionadora. Diz aí para o seu irmão do seu lado: quem questiona tudo é porque tem interesse no assunto. Amém? Muitas pessoas acham que é chato chegar no final do culto, porque está ministrando em mim, no caso hoje, eu chegar no pastor, qual esteja aqui e falar: olha, determinado momento da palavra, eu não entendi
Pedro que Pedro estava certo que edificaria a sua igreja, e Pedro não tinha noção de quem ele era, mas Pedro tinha interesse em saber o que Jesus falava. Glória a Deus. A Bíblia diz, Mateus 15:15, depois de Jesus ter contado uma parábola, então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse a vocês, também ainda não entenderam? Irmãos, eles estavam caminhando com Jesus, Jesus a todo momento, ensinando, discipulando eles, preparando, treinando, e às vezes Pedro chegava em Jesus: explique de novo que eu não entendi. Talvez aqueles que caminhavam juntos olhavam e falavam: mas esse cara toda hora fica questionando Jesus, dá um tempo a Jesus. Alguns, se fosse dizer, eu falo assim: pô, esse irmão tem um raciocínio meio lento, né? Como que ele entendeu? Eu entendi. Não, as pessoas são diferentes. Mas o que nós estamos falando é de ter interesse naquilo que Jesus está nos ensinando. Eu acredito que muitos ali, os próprios apóstolos, eles não entendiam algumas coisas que Jesus falava, mas também não chegavam a Jesus para questionar. E quando você não questiona, se alguém estiver falando algo errado, você é conivente com aquilo. Se você tiver uma dúvida, você não tem certeza, e sem certeza a sua fé não é expressa, a sua fé não consegue fluir em você. Você não consegue chamar ninguém. Então, como que Pedro ele ia pescar homens se a fé dele não fosse fundamentada e firme no treinamento que ele estava tendo, no aprendizado que Jesus estava dando para ele? Então, por isso que Pedro questionava, porque era necessário ter convicção daquilo que ele estava seguindo. Amém. Amém? Glória a Deus. Salmos 44:4 vai dizer assim, ó: Tu és o meu rei e o meu Deus, tu dás a vitória ao teu povo. Com todo o teu poder vencemos os nossos inimigos. Com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio, e não é na minha espada que me dá a vitória. Irmãos, esse salmo está dizendo exatamente isso. Não é no que eu sei que eu confio. A palavra diz que com a tua presença nós derrotamos os nossos adversários. No nosso dia a dia, como eu disse, os problemas estão lá, mas Jesus também está lá, o Espírito Santo está lá, Deus está vendo aquilo que está acontecendo. Não é pela força do meu braço, não é por aquilo que eu faço, não é pelo meu entendimento, não é pelo que eu sei, mas é por aquilo que a palavra diz, pelo que aquilo acontece, pelo que a presença que está comigo pode fazer. Na terça-feira eu falei aqui no culto de ensino, que eu estava realizando um culto, a respeito de que há uma graça na nossa vida todos os dias. Então, quando nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, nós estamos só nos precipitando e nos preocupar hoje, porque a graça necessária para resolver aquilo que a gente no dia de amanhã já está lá, já está nos esperando. Então nós precisamos do quê? Confiar na palavra de Deus, na base, na estrutura, e não confiar no que eu posso fazer, no meu entendimento, naquilo que eu acho que eu posso fazer para resolver. Não, Senhor, eu confio em Ti, e amanhã o Senhor me dê graça para resolver esse problema. E vive o hoje. Tem pessoas deixando de viver momentos com a família, momentos de alegria, de comunhão nas suas casas, porque eles estão se preocupando com o que tem que resolver amanhã. Tem pessoas no nosso meio, eu falo isso, irmãos, me perdoa por dizer isso, talvez você esteja nem recebendo essa palavra, mas eu já cancelo esse nome de Jesus com a preocupação do dia de amanhã. Mas o Senhor já está lá, amanhã Ele vai estar lá. Então, quando eu acordar pela manhã, Senhor, não confio nas minhas forças, não confio nos meus braços, naquilo que eu sei, no meu raciocínio, mas eu confio em Ti. E aquilo que eu não consegui resolver na semana passada, essa semana, o Senhor vai me dar graça e eu vou conseguir. Irmãos, pode ter certeza que o seu problema vai ser resolvido. Vai ter muito menos de esforço do que você iria fazer com os seus braços e não ia acontecer nada. Amém? Aqui nós vemos, a partir daí então,
que obedecer não é algo fácil. Na verdade, fala por mim, eu tenho problema de obedecer certas coisas também, irmãos. Dependendo do que você escuta, assim, você fala, dependendo da pessoa que vem também, né? Se é uma pessoa de autoridade, principalmente na igreja, eu escuto e obedeço. E o que acontece? Pedro já era uma pessoa difícil. Só que o significado de obediência, o original do hebraico, que diz a palavra shema, ou shema, que significa dar ouvidos. Então, às vezes as pessoas acham que obediência é algo, não, mas eu tenho que isso, eu tenho que dar, não. É simples. Está ouvindo daquilo que está sendo falado. Primeiro obedeça ouvindo. Não precisa agir, não precisa tomar nenhuma atitude, mas pelo menos ouça. Pedro era uma pessoa explosiva. Antes de falar, ele já estava puxando a espada, já estava partindo para o pau, fazendo o quê? Com seus braços, com seu intelecto, com aquilo que ele achava que era certo. Imagine nós resolver um problema aqui na igreja, o irmão que chega, o pastor, eu passando por isso, tal, falando na igreja, não, pega a espada, vamos lá, que eu vou tentar. O que o pastor faz? Obedece a voz do Senhor. E o pastor dá um conselho, e quem está pedindo conselho, ouve o pastor e obedece a voz do pastor. É assim que funciona, isso é obediência. Eu vou tomar uma certa atitude. Daí você recebe um conselho, e você fala assim, não, mas é isso que eu quero. E nem ouve aquele conselho. E Pedro é uma pessoa assim, ele era bruto, homem bruto. E o Senhor começa a ensinar ele obediência. Amém? A obediência é um comportamento pelo qual um ser, uma pessoa, aceita as ordens dadas por outro. Ou seja, é ser conduzido por outra pessoa, ensinado por outra pessoa. E a partir do momento que você, por livre e espontânea vontade, que é isso que a gente fala, aceita Jesus, amém? Você que por livre e espontânea vontade entrega sua vida para Jesus, você se coloca nesse lugar de obediência, para ser conduzido e ensinado por Ele, pelas autoridades da igreja. E Pedro estava vivendo isso. Mas a Bíblia diz também que é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, é melhor você obedecer do que jogar tudo fora. Quantas pessoas eu já vi, eu já cometi esse erro na minha vida, de jogar tudo que Deus já tinha me dado fora por desobediência, por não ouvir. Era simples, era só ouvir. Escuta o que eu estou dizendo a pessoa para te falar, ou escuta o que eu estou falando com você. Irmãos, Deus ele fala comigo com você. Ele pode não falar e ensinar como ele ensinava Pedro no dia a dia, caminhando junto, mas o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos ensina também. É só dar lugar para ele, é só pegar a palavra, meditar na palavra, orar ao Senhor, que ele vai falar com você. Atos 5, 18, nós aprendemos que a obediência que Pedro não entendia lá no começo, porque Jesus estava fazendo aquilo e ensinar ele, que a obediência traria para eles proteção e livramento. Atos 5, 18 diz assim, prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e os levou os apóstolos para fora e disse, vamos para o templo e anuncie ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Por que o anjo vai lá de perto da cadeia e fala de novo, vamos, e faz o que eu já mandei fazer lá atrás? Porque eles obedeceram a primeira palavra de comando, vamos e façam isso. Eu quero dizer algo para você, aquilo que Deus mandou você fazer, às vezes pode ter uns buracos no caminho, pode
para te libertar desde que você esteja em obediência, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Lá atrás Pedro não entendia porque o Senhor estava chamando ele para pescar ovos, Pedro não entendia porque o Senhor estava mandando ele largar as redes, Pedro não entendia porque ele falava em parábolas e tinha que ficar ensinando Pedro, e porque que enviou eles, dizendo que está vindo para eles todos os dias, porque nesse momento que eles estão presos, o Senhor estava lá com eles, e sabia que aquilo estava segurando o propósito que Deus colocou na vida deles, e por eles estarem obedientes à palavra que o Senhor deu para eles, caminhando a autoridade em cima daquilo que o Senhor mandou fazer, Ele enviou anjos para libertar eles. O versículo 32 vai dizer assim, ó: nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que obedecem. Eles já entenderam que eles não estavam mais sozinhos, mas nós e o Espírito Santo somos testemunhas. Então não é mais baseado só no que eu estou falando, mas é aquilo que o Espírito é minha testemunha, daquilo que eu falo da palavra para alguém, daquilo que eu ensino da palavra para alguém. Não é só eu dando testemunho, mas é o Espírito Santo através da vida do testemunho. Amém? Quando Jesus vê que Pedro não aceitava, né, de nenhuma forma que estava prestes a acontecer, em determinado momento ele fala assim: ó, vou morrer. Não fala com essas palavras, ele fala: olha, você sabe que o Filho do Homem sofre, padeça por muitos. Ele estava falando da sua morte. E nesse momento, irmãos, Pedro já não questionou Jesus. Perguntou: Senhor, mas por que o Senhor está falando isso de novo? Não, porque Pedro já estava treinado. Pedro já entendeu de imediato: opa, Senhor, de jeito não vai acontecer isso. Porque ele já entendeu que o que Cristo estava falando ali para eles era que ele iria morrer. E Pedro, de toda forma, ele não aceita. Ele não quer que Jesus morra. Ele fala: Senhor, de jeito nenhum, nós não vamos te entregar e ele fique conformado. E a Bíblia diz em Marcos 14, 27, Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarão o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei diante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca o abandonarei, Senhor. Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Pedro, ele se tornou uma roda de opinião. Irmãos, mesmo que a gente veja alguns irmãos abandonando, mesmo que a gente veja pessoas abandonando, nós temos que ser como Pedro. Ele diz: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Porque lá atrás, quando Jesus falou que estaria com eles todos os dias, ele entendeu: se o Senhor está todos os dias comigo, eu também quero estar todos os dias com o Senhor. Mas Jesus me disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, eu praticamente 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Aqui nós vemos o Pedro dizendo que não abandonaria o Senhor, mas ainda vemos o Pedro aprendendo algumas coisas. Nós vamos dizer, não podemos dizer coisas precipitadas e coisas diferentes do que a palavra diz. Se o próprio Jesus estava dizendo para ele negaria, e ele disse que não negaria, ele estava indo contra a palavra de Jesus. Mas não é porque ele era mau, porque ele era oposição, não, porque ele ainda estava aprendendo algumas coisas. Por isso que eu falei que você fala assim: irmão, mesmo que a gente sabe tudo, a gente ainda não sabe. Mesmo que a gente ache que sabe tudo, a gente não sabe tudo. E daí a história vai dizer que quando eles pegam Jesus, em João 18 diz assim: em seguida os soldados comandantes
os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era sogro de Caifás, que era naquele ano o grande sacerdote. E a Bíblia diz, continuando essa leitura, que Pedro vai atrás. Pedro não mentiu quando ele disse: eu não vou te abandonar. Mas ele deu uma resposta para Jesus, ainda sem muito entendimento, de que não negaria. E diz que ele chega lá, ele segue aquelas pessoas e vai até a casa de Anás. E quando está todo mundo lá, ele não consegue entrar naquela casa. E ele espera a empregada sair por uma porta, ele dá um jeito de entrar. E quando ele está lá no meio daquele povo, acontece a primeira coisa que Jesus falou. Eles olham para ele e falam: você não é um dos que andavam com Jesus? Você não conhece ele? Fala: não conheço. Muitos olham para esse versículo e depois tem as outras duas vezes que ele nega. Falam assim: ah, mas Pedro é um traidor. Ah, beleza, não, Pedro não tinha entendimento de que quando há uma palavra direcionada de Cristo e da palavra de Deus, não tem o que mude ela. E Cristo falou que negaria, então se ele falou, vai acontecer. Por que aconteceu? Não para falar que Pedro era traidor, que Pedro era esse, não. Para mostrar que a palavra do Senhor se cumpriria. Só que também a palavra de Pedro, que diz que não foi traído, ele não abandonou. Ele ficou lá dentro daquela casa, junto com Jesus. E às vezes, nós dizemos coisas para o Senhor, algumas coisas que nós dizemos, a gente não temos facilidade, oramos ou respondemos de forma muito rápida, coisas que vêm na cabeça do pensamento, e acabamos falando coisas que não iremos cumprir. E às vezes as pessoas carregam o peso e falam assim: Senhor, aquele dia eu falei que eu ia melhorar essa área, não melhorei. Eu falei que não te negaria, eu neguei. E como que a gente nega o Senhor no nosso dia a dia, às vezes no trabalho? Às vezes devemos as pessoas precisando de um conselho, falando alguma bobeira, algo às vezes até pesado, e nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho. E a gente omite. E daí a pessoa às vezes fala assim: o que você acha? Você dá a sua opinião relacionada àquilo que você pensa, mas não relacionada à palavra que você está fazendo, lembrando ao Senhor, porque a ferramenta que você tem, a verdade é a palavra. Deus acaba sendo conivente com aquilo que a pessoa está falando, com aquela brincadeira que está acontecendo, às vezes com aquela fofoca que está acontecendo e você: ah, não, na verdade eu acho isso não, é o seguinte, a palavra diz que é isso, isso e isso. A partir do momento que nós não fazemos o que é para ser feito, nós não temos autoridade para cantar com Cristo. E não adianta fazer o básico, não adianta obedecer, simplesmente quer ouvir, não basta aceitar o ensino, o aprendizado, o treinamento e achar que você vai ter poder para expulsar demônio, achar que você vai ter poder para curar alguém, achar que o Senhor vai te usar para você revelar coisas para as pessoas, porque Ele não vai. Ele não vai, irmãos. É necessário ter uma intimidade com Ele relacionada à palavra. Não basta só orar. Ah, não, eu vou ficar 24 horas orando e quando eu sair, nossa, se não for direcionado por Deus, você vai só ficar gastando o seu tempo. Oração é boa, sim, mas quando ela é direcionada, com propósito, com fundamento, com objetivo. E o objetivo, o propósito, o fundamento, a gente só encontra isso através da palavra. É caminhando com o Senhor. Caminhando com Ele, nós vamos exercer autoridade, amém? Nós precisamos ter convicção e investir a camisa, irmãos, de Cristo, sem olhar para os lados, sem olhar para a circunstância, sem olhar para o que está acontecendo. Quando eles foram lá pegar Jesus, Pedro saca a espada, ele tira essa espada da barriga, e ele vai e parte para cima deles. Aqui a gente aprende algo com Jesus tão maravilhoso que o homem que Pedro acerta e corta a sua orelha, o soldado mau,
Ele já estava servindo, se preparando para o sacerdócio. E o que o sacerdócio daquela época exigia? Que a pessoa fosse perfeita, não podia, né? Ter um dedo a menos, ela não podia ser imperfeita, tinha que ser perfeita. E quando Pedro corta a lenda daquele óleo, Pedro está cortando todo o treinamento e o preparo de outra pessoa. Irmãos, o que eu vou falar é meio pesado, mas a gente precisa ouvir isso, porque o Senhor tratou isso comigo e eu vou falar. Às vezes nós agimos como Pedro em um grupo cortando o propósito da vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão se preparando, as pessoas estão no treinamento, estão se esforçando. Nós não estamos vendo como nem todos caminhavam com Jesus para ver o que Pedro aprendia, ou o que Paulo aprendia, para poder exercer o cargo que ele esperava. E vem Pedro, corte rápido, né? Tramontina, corte rápido. Quantos crentes tramontina tem hoje dentro da igreja? É pesado de dizer, é difícil de dizer, mas é a realidade. Pessoas cortando sonhos, esperanças, propósitos, chamados de outras pessoas, porque acham que é do seu jeito, que resolver do seu jeito, sendo que Jesus falou que ele ia se entregar. Então, se Jesus falou que a pessoa foi chamada para ser aquilo, deixa ela ser aquilo, irmão. Vai viver o seu propósito. Para de querer cortar o propósito da vida das pessoas. Eu confesso para os irmãos que quando eu preparava a palavra, o Senhor trouxe isso no meu coração. E eu comecei a analisar, eu falei, Senhor, lá no passado, quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Eu não tenho vergonha de dizer, sabe por quê? Porque eu sou como Pedro, eu estou no treinamento, estou aprendendo com o Senhor. A Bíblia diz que é de fé em fé. E a graça e o ensinamento vem diariamente em nossas vidas. Então eu estou de fé em fé, aprendendo. A graça diária, o ensinamento diário é sobre a minha sua vida. Eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque infelizmente tem pessoas que eu não tenho nem acesso lá, não tem nenhum número de telefone, eu não faço assim, irmão. Eu estava preparando uma palavra, o Senhor revelou algo no meu coração, eu quero te pedir desculpa, porque um dia eu falei isso ao seu respeito, me perdoa. Me perdoa porque eu não sabia que você estava sendo treinado. Me perdoa porque eu não sabia a intimidade que você tinha com Jesus, o propósito. Eu às vezes duvidei do seu chamado, irmão, mas me perdoa. Porque hoje eu sei que o poder de decidir isso não está em minhas mãos. E muitas pessoas estão vivendo isso hoje. Então que nós sejamos pessoas que obedecem, que ouvem aquilo que Jesus fala. Se não é para a direita, não vai para a direita. Jesus falou que no fim dos tempos, né, a Bíblia revela, na verdade, que nos fins dos tempos haveria guerra, né, conflitos, doenças, enfermidades, pai contra pai, filho contra pai, mãe contra filho, por aí por diante. Esse dia chegou no meu celular, aqui na área rural mesmo, na barreira ali, um menino que esfaqueou sua mãe, parece que é um vídeo um pouco antigo. Tentou matar sua mãe por causa de um gato. E as pessoas falam assim, vamos orar e tal. Irmãos, nós podemos orar para que Deus tenha livramento, para que Deus livre aqueles que estão na guerra, que Deus salve o povo dele que está lá, que ele esteja com ele, mesmo que eles morram. Mas irmãos, a nossa oração não vai parar a guerra, a nossa oração não vai parar o mundo, só porque eu estou orando, se a palavra diz que isso vai acontecer. A gente precisa ter entendimento naquilo que a gente ora, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pede. E quando Jesus vê que Pedro cortou a orelha de mal, o que Jesus faz? Ele vai lá e restitui o propósito. E daí Pedro aprende algo com o Senhor também. Que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Nós não podemos cortar o propósito de ninguém, nós não podemos cancelar, nós não podemos definir o nível de treinamento e de entrega que aquela pessoa está, olhando no exterior, o que eu acho que eu penso. Às vezes você pode olhar para o obreiro que está na porta, alguns desses obreiros estão aqui, e falar assim, eu não vejo tal coisa na vida dessa pessoa, eu não vejo tal chamado na vida da Andréia, mas ela tem uma palavra, mas o irmão Marcelo tem uma palavra,
Eles têm uma palavra. E Pedro só tinha uma palavra no início: vem comigo, você vai ser pescador de homens. E Jesus não falou como seria. Mas eles estavam no treinamento, caminhando com o Senhor, obtendo a autoridade que necessária. Então nós precisamos, irmãos, ser aqueles que vão influenciar as pessoas. Porque Cristo pega o animal e restitui. Se você perceber que a pessoa está com o seu ministério, com o seu chamado, com o seu propósito, seja na igreja, seja na sua casa, no seu trabalho, onde for, restitui aquilo através da palavra da pessoa. Fala essa história. Ela falou assim: irmão, eu não sei, talvez isso tenha servido para alguém nessa noite. Eu não sei quem foi que te lançou uma palavra que cortou aquilo que Deus tinha na sua vida. Que a palavra penetrou, machucou, tampou parte de você. Mas eu quero dizer algo para você: Jesus tem poder para restituir. E essa palavra da pessoa, explica para ela que a palavra de Deus ela é pura, verdadeira, ela se cumpre. Porque da mesma forma que Pedro foi chamado, Malco foi aquele que estava prendendo Jesus, um dos que estavam prendendo Jesus, tinha o chamado de Jesus e falou: não, o propósito é esse. E não é você que vai quebrar aquilo, não é você que vai cortar esse propósito. Amém? Nós vemos em Mateus 14, 22, que logo depois, essa história logo depois da multiplicação de peixes, amém? Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o outro lado, oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ali estava sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava com ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. E quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro, olha Pedro de novo, sempre era Pedro. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andar em cima das águas, até aonde o Senhor está. Jesus disse: venha. Respondeu Jesus para ele. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou ele e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Irmãos, Pedro, ele era um cara ousado, vamos falar a verdade. Pedro pode ter negado Jesus, irmãos, pode ter feito muitas maneiras que eu estou falando assim: Pedro, corta a orelha de mim, e nega Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa: Pedro, ele é um dos apóstolos mais citados nos versículos bíblicos das passagens. E não podia ser diferente. Quando vê o vento forte batendo no barco, eles começam a ficar com medo. Daí, como se não bastasse o vento forte balançando o barco, como eu disse, Jesus ele está conosco todos os dias. Ele sabe o vento forte que está enfrentando. Daí, quando eles olham, Jesus vem andando por cima das águas. Daí eu estou lá, você está no seu dia a dia, pancada para todo lado, porque é difícil, pancada em cima de pancada, vento batendo no nosso barco. Daí quando Jesus vem, talvez venha da forma que eu não sei esperando, a gente fica com medo, se assusta. Mas espera aí, a Bíblia não diz que ele estaria lá. E daí Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá do Senhor, então. Ousado, ele era ousado. Jesus falou para ele: vem. Sabe que Jesus falou para ele: vem? Porque eu não dependi de Jesus, irmãos. Está pregando heresia? Não dependi de Jesus. Dependia simplesmente da fé de Deus. Jesus está te chamando a todo momento para você andar
daí Jesus fala para ele: homem de pouca fé, por que você duvidou? Irmão, se você não tiver dúvida no seu coração, Jesus está te chamando: venha dar comigo, venha dar autoridade. Mas não depende dele, depende de mim e de você. Apenas levantar a mão para ele, aceitar ele e começar a caminhar com ele, assim como eles largaram suas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois que em João 21, o versículo diz que depois que Jesus morreu, Pedro diz assim aos outros: eu vou pescar. Ele fala assim: Jesus já morreu, está tudo acabado, eu vou voltar a pescar. E o que os outros dizem para ele? Nós também vamos pescar com você. Aqui nós vemos que Pedro já liderava, porque quando Pedro fala aqui assim: ó, eu vou voltar a pescar, então nós vamos com você, porque eu tenho certeza que Pedro fala assim: não, eu vou continuar pregando a palavra. Pedro, então nós vamos com você. Então todo o treinamento que nós recebemos, assim como Pedro foi ensinado por Jesus, no momento da maturidade, a gente tem que fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Não é para voltar a fazer o que nós fazíamos antes, lá quando a gente foi chamado. Parar de olhar para trás, só porque não tem mais nada lá. A Bíblia diz assim: ó, então foram todos subir no barco, mas aquela noite não pescaram nada. Mas eles não eram pescadores treinados no mar, não pescaram nada. Por quê? Porque estavam fora do propósito que Deus tinha estabelecido. E quando a gente sai fora do propósito, a gente sai fora da autoridade. Às vezes Deus coloca você num lugar de autoridade. Vou dar um exemplo simples: você é um guarda de trânsito, você manda parar o carro na rua, que eles caras fazem, para. Quando aquele cara tira o uniforme dele despedido da firma, se ele for com qualquer roupa no meio da rua e mandar o carro parar, o carro para? Não para. Por quê? Porque a unção da autoridade não está na pessoa, está no lugar, no chamado, naquilo que Deus determinou. Aleluia. E a partir do momento que Pedro volta a pescar, ele não pesca nada. Nem que se ele quisesse, eu estou treinando ele a pescar. Por quê? Porque não é mais aquilo que Deus te chamou para fazer. E a Bíblia diz que de manhã, quando começou a trabalhar, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam o que era. Então Jesus perguntou: moço, vocês pescaram alguma coisa? E eles dizem assim: nada. Quantas vezes você já cometeu esse erro de querer voltar quando você viveu no passado, fazer o que você fazia achando que é o que Deus chamou a fazer? Se Deus te tirou de lá, irmãos, é porque que lá não é para você. Se Deus te tirou de uma condição, te chamou para viver outra, é porque aquilo lá não era para você. Aquilo não pode ser a base, pode ser o início, mas Deus tem outras coisas para você. E daí diz que eles falaram nada, nem que eles quisessem eles alguma coisa. E Jesus chama eles e fala para eles: vem aqui comigo que eu vou ensinar vocês. Joga a rede de novo. Ele vai e joga a rede de novo. E diz que quando ele se puxa a rede com a rede, Jesus está dizendo assim: fala, olha, aquilo que você vivia lá atrás não era você que estava fazendo, era eu que já tinha determinado para que acontecesse. Irmãos, às vezes você acha que a prosperidade que você viveu era pela força do braço, não era o Senhor. Às vezes você acha que aquele emprego tão bom, você fica remoendo que o Senhor tirou você de lá. Irmãos, nunca foi pela força do braço, foi o Senhor que te colocou lá e foi Ele que te tirou. Que era uma parte melhor, você está abrindo, está te vendendo para coisas melhores. Até referente a ministério, às vezes as pessoas ficam remoendo: ah, mas eu vivi tantas coisas boas lá em Roma, eu também vivi tantas coisas no ministério. Mas eu sou obediente ao Senhor, e aquilo que o Senhor manda fazer, eu faço. Eu tenho vivido coisas novas todos os dias. Quando eles puxam aquilo, o tipo de peixe eles realmente têm. E aqui nós vemos então, em João 21:15, Jesus revelando para Pedro, para que ele foi chamado. Diz assim: quando eles acabaram de comer o peixinho que Jesus preparou para eles, quando eles tiraram da rede, Jesus já tinha peixe lá. Jesus está mostrando para você: meu filho, vai tirando esse peixe aí, faz uma coisa mais que hoje, a gente já está assado, o que vocês estão buscando no mar,
João 21:15. Jesus perguntou ao Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Me ama? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Respondeu ele, então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ou de Jonas, depende da versão da Bíblia, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Da mesma maneira que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus queria que ele confirmasse 3 vezes que ele estava preparado para o chamado. Pedro que estava sendo chamado para pastorear a igreja primitiva, a igreja iniciaria. Tome conta das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Então, às vezes, irmão, o Senhor está te chamando para algo grande, algo poderoso. Pode demorar um pouco, pode acontecer muitas circunstâncias, mas quando tem uma palavra, é certeza. No meio do caminho a gente vai cometer erros, a gente pode chegar a negar Jesus em algumas circunstâncias, a gente pode fazer coisas que vão às vezes tentar nos tirar daquele propósito, mas o Senhor tem poder para restabelecer a vida de nós. Mas é importante que a gente esteja ouvindo, obediente àquilo que o Senhor tem. O Senhor te chamou, não só para ser aquilo que você é no seu dia a dia, mas Ele te chamou para ser pescador de homens, através do seu trabalho, através do seu dia a dia, para ganhar almas, para falar de Jesus. O primeiro ministério que a gente tem sobre a nossa vida é da reconciliação. A partir do momento que você aceita Jesus, você já pode pregar Jesus. Glória a Deus. Levar a reconciliação das pessoas. Não fique esperando você ter um tempo, não. Eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu já estou pregando Jesus